A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas,
ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nosso templo físico em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquia, agenda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual vocês vão encontrar muita palavra, muita fé do nosso Senhor Jesus. E agora, abençoado, estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem: prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra
para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos entre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Oração de número 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 16: Santíssimo Senhor Deus o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio, desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. 1 ímpar e 2 par vão estarem aqui meditando no livro de Provérbios, livro da sabedoria, contém 31 capítulos. Livro de Provérbios com 31 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando. Provérbios capítulo 26 para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Provérbios capítulo 26 contém 28 versículos. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4: Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo as suas estultícias, para que também não te faças semelhante a ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a
mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar, e 4, par. Vão meditarem aqui no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus com 13 capítulos para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Hebreus capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hebreus capítulo 4 para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Contém 16 versículos que diz assim: o repouso sabático por meio da fé. Nos versículos 3, 4 e 5. Porque nós, os que temos crido, entramos em repouso. No repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, posto que já as suas obras estiverem acabadas, desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse: assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estarem aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana de cima do monte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: exortações à santificação. Nos versículos 2, 3 e 4. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas das fornicações. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 4 do livro de Cantares, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Capítulo 4 contém 16 versículos, o livro dos apaixonados. Diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa. Vem comigo do Líbano, olha desde o topo de Amana, desde o topo de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemão com apenas um capítulo que contém 25 versículos. Que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, o Cristo, e para com todos os santos. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão meditarem aqui no livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 19 do livro de Juízes. Para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Capítulo 19 contém 30 versículos. Os homens de Gibeá e a mulher do Levita. Nos versículos 7, 8 e 9. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o convenceu a passar ali outra noite. E madrugando no 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e comeram juntos. Então o homem levantou-se para partir com a sua concubina e seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã, de madrugada, levanta-te e caminha, e irás para a tua tenda. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo
nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade aos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias a nosso Senhor Deus. Agora vou apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. A denúncia de número 75 diz assim: as leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75. Dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do próprio Deus, a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam, ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 15. Oração de número 15 diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio. 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par. Vão meditarem aqui no livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 20 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 20. Vamos aqui, Isaías, capítulo 20, que contém 6 versículos apenas. O cativeiro dos egípcios e dos etíopes, nos versículos 3, 4 e 5. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e protegido, sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para ver
para a vergonha do Egito, e assombraram-se e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão meditarem aqui no livro de... Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: os falsos mestres, nos versículos 8, 9 e 10. Não obstante, também esses semelhantes adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e blasfemam da potestade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão meditarem aqui no livro de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 12 versículos, que diz assim: ação de graças e orações. Nos versículos 5, 6 e 7. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejas havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos, com os anjos do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vão meditarem aqui no livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 6 do livro de 1 Coríntios, para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Capítulo 6 contém 20 versículos, que diz assim: litígios entre os irmãos. Nos versículos 1, 2 e 3. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vão meditarem aqui no livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, com 22 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Reis. Capítulo 8 do livro de 1 Reis contém 66 versículos, versículos, que diz assim, fala sobre a oração de Salomão, nos versículos 24, 25 e 26. Que guardasses o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel,
somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 9, ímpar e 10 par. 9, ímpar e 10 par. Vamos meditar aqui no livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Naum, capítulo 1. Para os rebanhos de número 9 e rebanhos de número 10 estarem meditando. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 4, 5 e 6. Ele repreende ao mar, o faz secar e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a um desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Provem na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando agora a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores, presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles e se está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu a oração de número 14. Oração de número 14 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem em um número de 1 a 24.
faça sua pergunta mentalmente, somente você e o Espírito Santo, para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao livro de 1 João com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 21 versículos. Que diz assim: o apóstolo João, dando recomendações finais para os seus discípulos. Diz assim nos versículos 13, 14 e 15. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creas no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 20 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 20, contém 34 versículos que fala assim: o Senhor Jesus fala de sua morte e ressurreição. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho lhe disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Livro de Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 contém 20 versículos, que diz assim: regozijo pela salvação. Nos versículos 14, 15 e 16. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 4 do livro de Neemias. Capítulo 4 do livro de Neemias contém 23 versículos, que diz assim: os inimigos atrapalham as obras. Nos versículos 3, 4 e 5. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritam na presença dos edificadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 22 do livro de Levítico. Capítulo 22 do livro de Levítico contém 33 versículos, que diz assim: leis sobre ofertas. Nos versículos 19, 20 e 21. Segundo a sua vontade oferecerá macho sem defeito,
ou 2 bois, ou 2 cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceito em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando 2 bois ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos com 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Romanos, capítulo 9. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No capítulo 9 do livro de Romanos, contém 33 versículos, que diz assim: a tristeza do apóstolo. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: porque eu mesmo poderia desejar, se anátemas de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoração de filho, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito. Capítulo 3. Livro Tito, capítulo 3. Contém 15 versículos, que diz assim: mais instruções sobre a conduta dos santos, nos versículos 5, 6 e 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 11 do livro de Ezequiel. Capítulo 11 do livro de Ezequiel contém 25 versículos, que fala sobre o julgamento dos príncipes. Nos versículos 6, 7 e 8. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, 1 capítulo. Obadias com 1 capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias com apenas 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 2, 3 e 4. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 32. Números, capítulo 32. Contém 42 versículos, que diz assim: as tribos de Ruben e Gade pedem Gileade. Nos versículos 2, 3 e 4. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazem, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Perdão. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Contém 22 versículos que fala assim: falsos mestres e falsas doutrinas. Nos versículos 4, 5 e 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza, e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24, mentalize uma pergunta, faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te respondendo, através de um livro, em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação. Saiu o livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, contém 21 versículos, que diz assim: a nossa habitação celestial. Nos versículos 1, 2 e 3. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despedidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias que eu apresentei para vocês no decorrer dessa nossa live. Diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar,
É para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número de 1 a 24. Para agora, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa estar te respondendo a sua pergunta através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos números. Se você escolher o número 19, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 26. Número 23, Hebreus, capítulo 4. Número 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 18, Cantares, capítulo 4. Número 15, Filemão, capítulo 1. Número 13, Juízes, capítulo 19. Número 3, Isaías, capítulo 20. Número 16, Judas, capítulo 1. Número 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 17, 1 Coríntios, capítulo 6. Número 6, 1 Reis, capítulo 8. Número 5, Naum, capítulo 1. Número 11, 1 João, capítulo 5. Número 4, Mateus, capítulo 20. Número 9, Sofonias, capítulo 3. Número 20, Neemias, capítulo 4. Número 24, Levítico, capítulo 22. Levítico, capítulo 22, para você que escolheu o número 24. Número 12, Romanos, capítulo 9. Número 2, Tito, capítulo 3. Número 21, Ezequiel, capítulo 11. Número 14, Obadias, capítulo 1. Número 22, Números, capítulo 32. Número 1, 2 Pedro, capítulo 2. E número 8, 2 Coríntios, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a sua porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito, ser membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @ AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @ Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas
para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link, o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Mateus capítulo 16, do 24 a 27, está escrito assim, que nosso Deus não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para você estar recebendo as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.